a gente vai conversar um pouquinho. E aí tem um ponto de interrogação bem do ladinho aqui. Quem quiser mandar pergunta também, pode mandar por lá. Ou pode mandar por aqui, que a Vitória também vai ficar de olho nas perguntas, porque acho que vai rolar várias, hein? Boa noite, Eu doutor quero Rodrigo ver. Rodarte, grande médico ortopedista, aí na live também. Um beijo. Que legal, que bacana. Pessoal, já prepara as perguntas aí, já deixa no caderninho enquanto ela vai falando, vai anotando aí do lado já, hein? Porque vai bombar aí o chat. E pode colocar várias vezes pra gente ver também, hein? Né, a gente já estava aqui, já vai pensando e eu estava brincando aqui, né? Temos uma paulista no Rio, uma gaúcha na Bahia e eu aqui em São Paulo mesmo, tá tudo certo. Gaúcha, mais ou menos, mais ou menos. Mas aí você fala ali, bah, guria, você tem um sotaquezinho ali. Mas isso que é legal do Brasil, né? Essa mistura. A gente não precisa ficar Sim, sempre no mesmo lugar, né? A gente tem que conhecer outros lugares também, né? Isso faz parte do saber viver, né? Conhecer outras culturas, outras pessoas. sim, isso é o que faz o Brasil ser Brasil, né? É isso Que aí. maravilhoso. Gosto muito. Então, bora lá, vamos começar. Então, hoje eu sou a Ellen, do Feminismo Negro no Esporte. Vi, se apresenta aí rapidinho também. Oi, meu nome é Vitória, sou uma das colaboradoras também do Feminismo Negro no Esporte, né? Tô aqui também para ajudar ela, entrei recentemente. Então, hoje a gente está aqui convidando a Ariesha, ela vem trazer um pouquinho da história dela, baita história, baita currículo. E aí eu vou pedir um pouco para ela se apresentar, falar um pouquinho dela, e aí a gente inicia aqui o nosso bate-papo. Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui hoje. Eu sou a Juliene, né? Eu sou aqui natural da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas eu vivo há 9 anos no Rio de Janeiro. Eu sou professora de educação física e também fisioterapeuta. E antes disso, eu fui atleta profissional de judô. Ai, que bacana. E aí você tem essa trajetória do judô, e aí eu queria saber como que começou o esporte na sua vida, Ariesha? Então, na verdade, meus pais eles se separaram quando eu tinha 7 anos, então eu tive um traço psicológico muito marcante de agressividade, né, dentro de casa. Eu não entendia muito bem essa questão da separação, então minha mãe acabou me colocando em diversas modalidades para eu ver se eu me acalmava, né? Então eu iniciei no Sesc de Ribeirão Preto, no Curumim, que chamava na época, né? Que é um Ainda projeto de chama, 6 a 12 anos, ainda tem, né? Tem ainda até hoje. tem, Então, tem ótimo. Eu até comecei hoje. lá no SESC, foi maravilhoso para mim, porque esse projeto é um projeto que, assim, ele te dava várias oportunidades de aprendizado, né? Tanto cultural quanto esportiva. Então, eu tive muitas habilidades esportivas por conta desse início no SESC. E lá no SESC também tinha um judô, que era uma parte, né? E aí, meu irmão fazia judô, o Patrick, e tudo que ele fazia eu também queria fazer. Era aquela coisa de o que o irmão mais velho faz, você também quer, né? Então, eu fiquei Sim. 1 ano na porta do SESC esperando a minha vez, né? Porque eu só tinha 6 anos e só podia começar o judô aos 7 anos de idade. Então, eu fiquei praticamente quase 1 ano lá sentada vendo as atividades acontecerem. E aí, quando eu completei 7 anos, aí eu comecei o judô. E eu vi aquilo, para mim, uma forma educacional, de socialização. Eu ria muito, tinha muitas praticantes ali que também faziam o curumim, então eram meus amigos. Então, para mim, era uma diversão e acabou sendo assim uma coisa bem marcante para mim, porque eu levei isso para a vida, né? Eu comecei com 7 anos, aí eu fui seguindo dentro do esporte, aí por volta de uns 14 anos minha mãe me tirou um pouco do judô, porque eu estava ainda muito revoltada com essa questão ainda de personalidade, por conta da separação, eu ainda estava muito ruim nesse sentido, né? E aí eu fiquei um tempo fora, depois eu voltei pro judô, e aí eu fiquei mais uns 2 anos, e aí eu tive uma competição fora, lá em São Caetano do Sul, que eu perdi para todo mundo, apanhei para todo mundo, mas tinha uma garota lá que ela era, tipo assim, era uma top do judô na época, né? E eu fui a única que não caí de pão, né? Que é o golpe mais, a pontuação mais alta do judô. E aí tinha um técnico de São Caetano que ele me viu e falou assim, ué, quem é essa garota, né? E acabou chamando meu técnico aqui de Ribeirão Preto, o Ricardo Oliveira, e me chamou para compor a equipe de São Caetano do Sul. Na época era uma das melhores equipes do Brasil, né?
compostos por, tipo assim, 80% de atletas de seleção brasileira, então era a equipe dos sonhos, né, vamos dizer, né? Então, tipo, ele foi avisar minha mãe e 2 dias depois eu já estava em São Paulo, já, com mala e cuia, sem saber o que ia acontecer com a vida, com 16 anos de idade. E aí, a partir daí, eu levei o judô profissionalmente, né? E segui nele até eu parar, assim, né? Por conta de lesão, acabei parando por conta de lesão. Mas eu segui até meus 30 e poucos anos fazendo o judô, e viajando, competindo, ficando fora de casa. Então já tô, tipo assim, há 20 anos, quase 20 anos já fora de Ribeirão Preto. Caracas, que história. E é muito bacana, né? Não sei se você sabe, né? Mas eu sou educadora dentro do SESC e ouvi, né? Que você começou no SESC com 6 anos, brincando, esperando seu irmão. Então é muito legal saber que ali também, né? A gente trabalha com esporte de participação, mas o quanto inserir o esporte na vida da criança, o quanto é importante, né? E aí Sim, tem sim. toda essa história, toda essa questão que é gigantesca. A gente tem também a Maíra Ranzeiro, que é do tênis de mesa, ela também relata que ela começou na recreação do Sesc, né? E ela é uma das grandes mesa-tenistas do Brasil. E aí, Arieixa, a questão de como que você escolheu. O que você fez primeiro? Educação física ou fisioterapia? Eu fiz primeiro educação física, mas só que foi... Para eu escolher um pouco a profissão, foi uma coisa muito demorada, né? Porque eu tinha na cabeça que eu queria estar no meio do esporte, porque eu sempre estive no meio do esporte, né? Mas eu estava naquele período, depois do ensino médio, o que eu for fazer da vida, né? Eu quero estar no esporte, aí eu fiz inscrição para educação física, para nutrição, para administração, para rádio e TV, para jornalismo. Toda vez que eu ia para uma faculdade lá em São Paulo, a mulher não aguentava mais olhar para minha cara, porque ela falou assim, ué, você não ia fazer jornalismo, agora vai fazer administração? Eu falei assim, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço da vida. Aí eu comecei a fazer educação física, aí não gostava, aí eu achava que eu não queria aquilo. Aí até uma tia minha tia Maria, que ela é professora de educação física, falou assim, Juliane, faz educação física, leva que nem escola. Você tem aquelas matérias obrigatórias, mesmo que você não gosta, mas pelo menos conclui alguma coisa, né? Para você ter uma profissão. Aí eu pensei muito naquilo, né? De tanto que eu ficar indo para lá, para cá, para lá, para cá, eu falei assim, gente, vou fazer educação física, e pelo menos de alguma forma vai me ajudar a entender fisiologicamente, biomecanicamente, sei lá, alguma coisa que possa me ajudar dentro do judô, né? Porque a gente tem aquela parte prática, né? E eu queria também ajudar com a parte teórica, o que eu podia melhorar quanto atleta de alto rendimento, né? Então, eu me ajudar as pessoas que estavam em volta, eu falei, então vamos seguir na educação física. Só que eu era como todo atleta de esporte de alto rendimento, esporte não é saúde, né? A gente sabe muito bem disso, que a gente leva o nosso corpo ao extremo, ao limite. Então, eu vivia muito machucada, muito machucada. Era ombro, era joelho, era não sei o que lá. E aí, tipo assim, na nossa equipe, infelizmente, tinha um fisioterapeuta. E a equipe grande, com mais de 30 atletas, como que uma pessoa vai dar conta de tanta gente? E às vezes eu tinha que selecionar quem era prioridade, quem de repente tinha mais lesão mais urgente. E aquilo, de tanto viver dentro da fisioterapia, eu fiquei olhando, analisando os fisioterapeutas, vendo como aquilo me fazia satisfação em recuperar, como as pessoas, os atletas se recuperavam, viviam lá dentro. Eu falei assim, gente, que legal isso, né? Você ajudar alguém que precisa, né? Eu falei assim, então, poxa, acho que eu também quero fazer fisioterapia, porque eu quero entender de lesões, que eu possa ajudar o próximo e também ser útil, né? Assim, eu queria ser útil depois do pós-carreira. O que eu posso fazer? Eu sempre vi muitos atletas sem subsídio, sem apoio, né? Eu falei assim, então eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que eu possa ajudar de alguma forma. Então eu também vou fazer fisioterapia. Então eu terminei a educação física e já emendei da fisioterapia. Logo quando eu estava meio que parando o judô por conta de lesão, eu tive que fazer uma escolha muito difícil na minha vida. Ou eu ainda tento ser atleta ou eu vou estudar, porque o horário da fisioterapia era no mesmo horário de treinamento de judô. Então foi um divisor de águas muito grande para mim, um momento de reflexão, de tristeza, porque eu sempre vivi do esporte. Eu falei, quer saber? O esporte a gente sabe que tem tempo, que chega uma hora, vai acabar para você. Agora a educação, isso aí ninguém te tira, é uma coisa que você vai levar para toda a vida. Então eu vou continuar no esporte, mas agora de uma outra forma, tentando ajudar o outro, né? Tipo, eu não segui tanto como atleta da forma que eu gostaria, mas vou seguir de uma outra forma, eu vou continuar dentro do esporte. Eu posso ser útil de outra maneira, como treinadora, como preparadora física, como fisioterapeuta, o que seja.
Então, eu acabei juntando o útil ao agradável. Então, eu segui da educação física e já emendando a fisioterapia. Fiquei 7 anos estudando, não aguentava mais, mas eu fui com a força e a vontade mesmo de não desistir e conseguir me formar aí. É muito interessante, né? Porque eu também sou ex-atleta, só que da natação, né? E a gente realmente tem esse prazo de validade, né? A gente começou cedo, passa por muita coisa e a gente acaba se lesionando muito rápido e vem essa ânsia, né, de querer ajudar o outro e querer estar nesse meio, né? Porque a gente cresce, vive, respira ali e isso é muito interessante. Eu queria saber mais de ti sobre essa tua entrada dentro da fisioterapia, né? Porque a gente vai, como você disse, com essa ânsia de ajudar, né? E muitas das vezes a gente chega dentro da faculdade, o que a gente vê não é uma ajuda, às vezes, é bem pelo contrário. Às vezes uns professores nos colocando para baixo, ou então falando coisa que a gente, quando olha na prática, né, é muito diferente da academia. Eu queria saber como que foi essa troca contigo? O que você viu da academia e na prática eles tinham consonância e o que destoava, assim, na tua... Vendo os teus estudos, esses 7 anos de estudos teus, e também essa coisa da prática, né, que você viveu internacional e nacionalmente na competição, né? O que destoava, o que te ajudou dentro da academia, o que não foi legal? Então, eu acho assim, que todo mundo que é da área do esporte, acho que todo mundo tinha que passar pela fisioterapia, porque ela complementa bastante. Você entender o processo de lesão, você entender o que pode causar uma lesão ou prevenir certas lesões dentro do esporte, é uma coisa que vai ajudar a longevidade do atleta profissional, do atleta amador, ou simplesmente da tiazinha que gosta de fazer a caminhadinha dela, que gosta de fazer a atividadezinha dela na praça. Então, o que eu vejo nisso daí? A fisioterapia é uma das áreas da saúde mais recente, né? A gente vê a enfermagem, é milenar, né? Você vê a medicina com o tempo, a fisioterapia ainda, perto delas ainda, tipo assim, era um bebê, né? Mas, assim, a gente está cada vez mais dentro do esporte e estão dando muito mais importância hoje em dia à fisioterapia esportiva. Por quê? Porque a gente não atua somente ali naquele momento que o atleta se machucou. A gente também entra na situação, o que fazer para ele não se machucar. A gente não vai prevenir todo mundo, a gente não previne lesão, a gente não consegue prevenir tudo. Não vou dizer para você, ó, faz aqui um exercício aqui para o ombro que você nunca mais vai ter dor no ombro. Não tem como dizer isso. A gente tem acidentes, a gente tem acidente doméstico, acidente na rua, excesso de carga dentro de treinamento. Então, uma coisa tem que complementar a outra. O que eu vejo? Na área da educação física, a gente pensa muito assim na performance, né? Vamos dizer, dentro do esporte. Na academia, a gente vê ali... você pode ver que 90% das pessoas que vai para academia, geralmente é um shape, é um bracinho mais definido, uma perninha, principalmente os jovens, né? O idoso quer ir lá porque o médico fala, a senhora tem que fazer atividade física, senão vai ter aquela dor na artrose, dor no joelho, o ombro, a senhora conseguir levar a sacolinha no mercado, vai lá buscar qualidade de vida. Então, assim, a gente tem 2 públicos totalmente diferentes, né? Aquele público da estética, o público mais da saúde. Então, eu acho que as duas áreas têm que se complementar. Eu tenho que seguir o que você quer, por exemplo, a Ellie chega em mim e fala assim, eu quero emagrecer, tá bom. Não adianta eu começar a colocar treinamentos mirabolantes para ela, sem eu pensar no quê? Como é que tá seu ombro, como é que tá seu joelho, como é que tá sua coluna, para eu saber que tipo de carga eu vou colocar em você. Se eu posso começar devagar, se você vai ser para mim uma paciente, um atleta, um aluno intermediário ou avançado. Então, são esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Então, o educador físico junto com o fisioterapeuta tem que ter essa interação. Às vezes, o que eu vejo é assim, eu sou fisioterapeuta, eu vou fazer o meu. Eu sou educador físico, eu vou fazer o meu. E ninguém se conversa, ninguém interage. Até mesmo o físico com o médico. Tem que ter essa interação, tem que ter a conversa. Não tem que ter medo de conversar com o médico. Eu não tenho medo de conversar com o educador físico, achar que eu sei mais do que ele. Não. A gente tem um objetivo comum, que é fazer você se sentir bem, fazer você não se machucar. Então, dentro da faculdade, o que a gente via? Muitas áreas, né? A gente passa ali, por exemplo, na fisioterapia. Fisioterapia respiratória, fisioterapia de cardiovascular, fisioterapia da saúde da mulher, fisioterapia esportiva.
Então, te dá uma pincelada de tudo que acontece dentro da físio. A educação física é a mesma coisa. O professor que vai trabalhar na escola, o professor que vai trabalhar na academia, o que vai trabalhar com esporte de regimento. E aí depois a gente escolhe, né? O que a gente quer fazer ali e funila, né? Mas, assim, eu acho que as duas áreas têm que conversar, né? Porque tudo é saúde, tudo a gente está lidando com pessoas. Então, o que eu vi, assim, que muitas das vezes a físio ficava isolada e a educação física ficava isolada. Mas não, a gente tem que interagir. A gente tem que interagir as áreas. Hoje em dia eu acho que está muito melhor, né? Antigamente, assim, acho que na âmbito de faculdade você via muito isso, assim, né? Essa não interação, né? Mas hoje em dia precisa ter essa interação. Até porque, por exemplo, eu pego um atleta e ele se machucou agora. Está treinando comigo, ele se machucou. Eu não vou entrar em contato com o fisioterapeuta que ele vai procurar? Ou vou tentar saber o que o médico indicou? Porque se eu não entrar em contato, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber o que eu posso trabalhar em cima daquela pessoa? Então, essa interação tem que existir. E eu acho que hoje em dia está muito melhor, né? Na época de faculdade ficava um pouco ainda meio ruim, ficava muito distante. Sim. Eu acho assim interessante, eu queria saber também mais na questão, agora vendo nessa construção do educador físico e do fisioterapeuta, como que é no alto rendimento, né? Porque você trabalha com alto rendimento, né? Então, eu queria saber como que é mais essa construção do educador físico, fisioterapeuta, que como você tem as duas especialidades, você consegue ver mais amplamente, né? Então, como que você observa que existe essa correlação? E na base, né? Você disse que você se machucou na base, eu também me machuquei na base ali no começo. Como que seria isso? Você consegue ver atualmente essa relação fisioterapeuta e educador físico na base? Se você tivesse um fisioterapeuta na época que você se lesionou, você acha que teria um rendimento maior, uma longevidade maior? Queria que tu falasse um pouquinho. Ah, sim, com certeza. Entrando nessa parte aí, se tivesse mais fisioterapeutas, mais profissionais em cima do atleta, com certeza a vida útil do atleta ela vai muito longe. Com certeza, isso aí é fato. Por quê? Muitas das vezes o atleta ele acaba fazendo atividades empíricas, né? Ele não sabe o que fazer, então ele vai na cabeça. Então, tipo assim, e muitas das vezes o atleta, se a gente fala de alto rendimento, aquele que já conseguiu um certo nível, um certo status profissional dentro do esporte, ele consegue ter um apoio de nutricionista, fisioterapeuta, não sei o quê. Agora, se você falar aquele atleta que está aparecendo, que está começando, esse aí é o mais prejudicado. Porque para ele conseguir esse tipo de apoio, muitas das vezes ele tem que bancar, né? A gente está falando de atleta dentro do Brasil. O atleta no Brasil é muito escasso patrocínio, muito escasso incentivo para o esporte, né? Se você estiver dentro de grandes clubes, que nem eu participei eu fui do Pinheiros, eu fui de São Caetano, eu fui do Flamengo, grandes clubes que davam bastante apoio, né? E mesmo assim, você ainda às vezes falta alguma coisa. Mas se a gente falar de atletas que não têm essa oportunidade de estar em grandes clubes, a gente está falando de atletas que têm grandes chances de se lesionar. Vou dar um exemplo básico. Mês passado eu estava num treinamento das meninas da seleção sub-23 e cadete do Oeste. A grande maioria ali, muito lesionada. Mas são culpa delas, coitadas. A minha tem 15 anos, 16 anos, 17 anos. Mas, assim, a gente pega uma modalidade que não tem muito visibilidade no país, então não tem muito clube, não tem muita estrutura. Então, você treina 2 vezes por semana, treina 3 vezes por semana, mal faz uma preparação física, mal faz um acompanhamento médico com fisioterapeuta, e aí você quer visar o alto rendimento. Aí o que você faz? Treina para dedéu, expõe seu corpo ao quê? A sujeita à lesão. Então, o que eu acho que falta, que eu senti muita falta? Essa interação realmente do treinador, do preparador físico, com quem? Com o médico, com o fisioterapeuta. Tipo assim, o que a gente pode fazer para melhorar nosso trabalho aqui, para que eu possa fazer esses atletas serem atletas profissionais de alto rendimento, sem que eles se machuquem ou que eles tenham um corpo mais saudável. É difícil ter isso, né? É isso que eu falo, né? Essa comunicação que é difícil ter. Você vê, por exemplo, eu estive com o time Brasil, esse ciclo olímpico de Tóquio 2020,
Lá dentro é estrutura de primeiro mundo. A preparação física conversa com o fisioterapeuta conversa com o massa com o médico. Então, todo mundo se interage. O nutricionista também. Sim. Todo mundo conversa. Então, assim, os atletas do Brasil, com certeza, vão ter desempenho muito melhor. Mas a gente está falando o quê? Já nível de alto rendimento, grandes atletas. Os atletas que estavam lá em Tóquio, né? E mesmo assim, você viu atletas que tiveram lesão? Sim. Você pega uma Flávia Saraiva, coitada, fez a apresentação dela, na aterrissagem dela, torceu o tornozelo. A gente consegue prevenir? Uma atleta fortíssima, uma estrutura forte, muito grande, só que é natural do esporte de alto rendimento conseguir machucar. Então, isso que eu vejo. Esporte de alto rendimento, você consegue sim ter um pouco de interação entre os profissionais, com as categorias de base, o esporte amador, você não vê muito disso, você vê muito pouco. E aí, quando você precisa que esse atleta chegue lá na categoria adulto para competir, o atleta está 80%, 70% lesionado. E quando você precisa exigir muito dele, ele não consegue dar o máximo, porque ele está machucado. Aí você tem que regredir. Toda hora você tem que tratar, você tem que tirar a carga. Aí como consegue pegar um atleta desse e colocar com grandes atletas de alto rendimento de outros países, com certeza que tem estrutura 3 vezes melhor do que o nosso. Então, assim, a gente vai realmente por amor, né? Por amor, a gente consegue a medalha ali na raça, porque é brasileiro. Mas, assim, é isso que a gente está faltando muito aí no nosso país, essa interação de todas as áreas, para que a gente consiga ter melhores resultados. Sim. Não, e ainda, lembrando, né, eu tenho a formação em psicologia do esporte também, o quanto isso tem sido importante, né? E o quanto isso em Tóquio foi uma área que foi muito falada, conversada e alertada, né? Então, o quanto a múltipla, né, uma equipe múltipla é muito importante para um atleta ter esse desenvolvimento, esse rendimento. Então, é muito bacana você falar sobre isso, esse diálogo, né? É muito importante ter realmente. E a gente parar de falar, não, minha área é essa, eu vou fazer isso aqui. Minha é isso, então... Não, é uma pessoa que precisa de todas as áreas e esse mundo. Diálogo é muito necessário, né? Ju... primeiro aqui também falando pro pessoal, quem quiser mandar as perguntas, pode mandar no comentários. Que aí vendo o Menique falando ali, ó. Ferrei meu joelho na capoeira, fui atleta por 9 anos. Tenho condropatia patelar até hoje. Se o professor tivesse ciência, talvez eu não me lesionasse. Tipo assim, é aquilo que a gente estava falando, né? De repente ponderar as ações, interagir com as áreas. Porque, infelizmente, tipo assim, quem quer seguir, de repente, depois com a carreira esportiva, infelizmente, não vai conseguir. Não vai conseguir mesmo. Sim. Muitas vezes aqui no Brasil... Pode falar, Pode falar. Muitas vezes aqui no Brasil, por muito tempo, né? Eu não sei, não vou alegar a minha idade, tá? Vou segurar a minha idade aqui, é só formal. Mas por muito tempo a gente teve essa construção de quem dura, né? A gente vai, taca treino, vai, por essa falta de oportunidade, e a gente acaba tendo grandes nomes na base, grandes pessoas que se destacam, a gente acaba tendo uma base muito boa, muito forte, só que não dura. Né? A gente vê ali o alto rendimento, né? É aquela coisa, tu tem 12, 15 pessoas da base muito boas que chegam em mundiais, que chegam bem em categorias de base, em competições internacionais de base, e aí quando vão para o adulto já não estão mais lá. Por quê? Porque não tem essa intercomunicação que você disse. Isso é muito importante a gente estar falando, extremamente, o que você disse, é fenomenal. Mas sabe o que acontece também? Por exemplo, a gente acaba quebrando o atleta, esportista, muito cedo. Você vê, por exemplo, uma atleta ali que chega ali com 15, 16 anos despontando. Aí o que você faz? Acha que ele já é um adulto. Aí começa a colocar sobrecargas nele que não era específica para aquela fase da idade dele, para aquela fase. Aí você vê assim, cadê aquele atleta, que nem você disse? Cadê aquele atleta que estava despontando, surgia bem, sumiu, de repente some. Por quê? Ou ele quebrou, já se machucou antes, ou já se frustrou psicologicamente, porque o psicológico também conta muito. Então, assim, você acaba perdendo grandes talentos simplesmente por não respeitar a fase, por simplesmente não respeitar o corpo. Eu falo isso porque eu fui atleta de alto rendimento durante muito tempo e muitas vezes a gente tinha que treinar que nem uns doidos, né, para conseguir resultado. Às vezes tinha dor no ombro, dor no joelho, dor não sei o quê. Não tem problema não. Treina que passa
Então, assim, nunca paravam para prestar atenção no que você falava. Às vezes o atleta chega em você e fala assim, ó, estou com dor no joelho. Não tem problema não, amarra o joelho aí e vai treinando. E muitas das vezes não para prestar atenção nos sinais que o próprio ser humano que está na sua frente está te dando. Está falando assim, estou com dor no joelho. Claro que tem algumas pessoas que você fala assim, ali é migué, ali está enrolando. Não vão ficar muito em cima, senão também fica muito valorizando a dor. Mas tem situação que você sabe que realmente a pessoa machucou, está lesionada, que se ela fizer determinados exercícios, determinadas cargas, determinadas situações, você vai machucá-la muito mais. Então, às vezes, a gente acaba negligenciando por simples fato de não olhar para o ser humano, de entender que pelo menos 1 dia, 2 dias, 3 dias fora do treino vai ser mais benéfico do que deixar ele treinando sem ter esse respaldo médico, pedir para passar na fisioterapia, pedir para passar no médico ortopedista para ver o que está acontecendo. E aí a gente vai fazendo, amarra o joelho, amarra o ombro, amarra ali a coluna. Quando vai ver, minha filha, aquela lesão que era aguda, que dava para resolver logo de início, acaba virando dor crônica. Quando você vai ver, a pessoa está até em caso cirúrgico. Por quê? Porque negligenciou o início da dor. Então, às vezes, falta a gente ter esse olhar humanizado, de olhar para a pessoa entender que você está falando que está com dor, já é um indício de alguma coisa. Então, vamos investigar, vamos ver o que é. Pode ser dor momentânea, pode ser dor aguda, pode ser dor que vai passar, ou então pode ser uma dor que realmente tem alguma lesão, gente. Então, assim, a gente tem que observar, a gente tem que entender o próximo. Então, é essa situação que eu acho que acaba quebrando o atleta. É você lidar com ele, principalmente nas bases, como um adulto de alto rendimento, sem cuidar dele. A gente tem que cuidar. O atleta da base é uma sementinha que a gente está plantando e está regando ela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se não tiver aquela base ali muito bem solidificada, quem vai ser os nossos representantes do país? Não vai ter. Vai ter um ou outro, um se quebrou, o outro se machucou tanto ali com 16 anos que chega nos 18 não aguenta mais. Vai parar. Não aguenta mais. Eu pego o caso, por exemplo, da Aline Silva, do Wrestling. Maravilhosa atleta. 34 anos. Só que a coitada, desde muito nova, é dor na cervical, dor na lombar, dor no joelho, dor não sei o quê. E põe carga, e põe carga, e põe carga. Aí chegou nas Olimpíadas, assim, com o talento que ela tem, mas assim, a gente tinha que regredir muitas vezes. Parava de treinar muita performance e começava o quê? Segurar a lesão. Então, isso que é o complicado, né? Aí vai chegar com 30 anos, não aguenta mais, não tem mais disposição, não tem mais corpo, não tem mais energia, porque negligenciou quando você tinha lá 14, 15, 16 anos. Esse horário que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E isso é algo, Ju, que tem sido muito falado com preparadores, né, treinadores, esse alerta, né? Porque existe muito, e eu estive numa formação há pouco tempo que eu fiz essa provocação, quase, provavelmente, queriam me bater, mas eu realmente falei sobre isso, assim, o quanto é o nosso ego de treinador e treinadoras, né? De ver uma criança e achar que essa criança é porque eu quero que essa criança chegue lá. E aí a gente leva essa criança, esse adolescente, num ponto tão alto que a evasão no esporte acontece, né? Tanto fisicamente, como você está falando, quanto psicologicamente. Eu posso falar do meu exemplo, assim, eu joguei handball uma vida inteira. E as pessoas, vamos jogar handball. Eu falo, não que eu não goste, mas eu não consigo mais ter esse prazer em jogar. Eu gosto de assistir, eu gosto de ver, eu super assisto mesmo. Mas é isso, assim, a evasão no esporte, ela vem por N questões e isso vem muito desse olhar que precisamos parar, treinadores e treinadoras, olhar e entender que é a fase da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, e o que a gente está fazendo com esse corpo, né? Porque senão é isso que você está falando, chega lá nos Jogos Olímpicos, o corpo não está nem aguentando mais, né? Porque já levou no limite e aí existem as falhas na preparação, no treinamento, no planejamento. Então, é muito necessário a gente olhar para isso. Então, é muito importante essa sua fala. Ju, agora lembrando também, a Tamara é a nossa fisioterapeuta, que é colaboradora, mas ela ia trabalhar até 9h30. Ela estava assim, desesperada, eu queria estar junto, mas ela não podia. E aí ela mandou até umas perguntas. Nelly, fala sobre isso, pergunta sobre isso e tal. E é muito interessante que a Tamara, ela me procurou me perguntando sobre, você conhece alguma fisioterapeuta negra? Aí eu falei, essa é a nossa missão, encontrar as pessoas e trazer essa visibilidade, né?
Porque ela fala, em todo lugar que eu vou, clínica, é lugar, eu pesquiso, eu não encontro. E o quanto isso é importante a gente falar também, né? Não sei como é na universidade, como foi na faculdade, como que é no alto rendimento no seu trabalho, como preparadora física, que você trabalha hoje como fisioterapeuta, como que está essa representatividade? O quanto... é o teu lugar que você vive, que você está, mas eu queria o teu olhar quanto a isso, assim, o que você viveu nessa história, até as violências, né? As questões que a gente passa, diretas, indiretas, objetivas e subjetivas, que a gente passa todos os dias. Acho que é necessário a gente falar sobre isso também. Então, na minha época de formação, tinha eu e mais uma, né, negra, e na faculdade de fisioterapia, educação física, acho que no modo geral, assim, você vê poucos, né, assim, né, essa representação. Quando eu estava fazendo a educação física e fui escolher a fisioterapia, eu queria entender como é que funcionava também essa questão das mulheres inseridas nessa área da saúde, da classe negra também, como é que era isso, né, nesse meio. E aí eu observava assim na faculdade, você via assim poucos negros. Na fisioterapia mesmo meu período, os outros períodos eu via uma aqui, uma ali, outra lá. Eu falei assim, por que tem pouca adesão, né? Na nossa classe também, né? Nesse ramo da saúde. Mulheres eu via bastante, né? Porque tanto, por exemplo, eu trabalhei em hospital, você via o corpo, a grande maioria feminino das fisioterapeutas. Mulheres negras eu via muito na enfermagem. Na fisio, muito pouco. Dentro do esporte, piorou. Porque o esporte é muito masculinizado, né? Principalmente, por exemplo, eu trabalho com lutas. Piorou ainda, 2 vezes mais. Tem muito mais homens, né? Você vê poucas mulheres. Hoje em dia tem várias mulheres ainda dentro do esporte, assim, que eu conheço, né, no alto rendimento, mas ainda muito pouco. Várias, assim que eu falo, você vai ver assim, 5, 6, mas pra mim eu tô achando que é muito, né? Tô falando várias, 5, 6 que me vem à cabeça assim, né? Aí eu fico tentando. Muitas das vezes eu fico com esse questionamento mesmo, né? Por quê? Por falta de interesse, por falta de abertura de oportunidades, por falta de recurso da classe. O que é? Não sei. A faculdade fisioterapia é muito cara e muitas das vezes o público negro, a grande maioria às vezes não tem muito recurso. E de repente acho que é um tipo de curso que não vai conseguir acompanhar se não passar numa pública, como vai pagar. Então vieram vários questionamentos na minha cabeça, né? E nessa área da fisioterapia, dentro do esporte mesmo, você vê que é uma área muito limitada dentro das mulheres negras. Estou pensando aqui comigo, eu conheço, assim, por enquanto, negra, né? Que estou no esporte, deixa eu ver, no judô, onde eu fiquei muitos anos, eu vejo mulheres, mas não lembro de nenhuma negra. No comitê também não lembro, não tem. Então, é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Que assim, a gente precisa mudar a cara. Não é porque é negro ou porque é branco, mas assim, querer mostrar que oportunidades é para todo mundo, né? Que todo mundo tem condições iguais, né? Basta o quê? A gente correr atrás e estudar. Eu também fui o tipo de pessoa que não tive condições na minha vida toda, financeira, a minha família nem todo mundo estudou, fez faculdade. Mas eu, graças a Deus, por causa do esporte em si, eu tive esse leque, essa mente aberta de querer ser diferente. Falei assim, eu também quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa que vai fazer a diferença na vida de alguém. Por que não vejo ninguém da minha raça em posições de destaque, em posições de orgulho? Eu posso estar onde eu quiser, então eu vou atrás de tudo que eu puder melhorar para eu estar ali no meio e abrir essa oportunidade para as pessoas. Então, e muitas das vezes assim, a gente se esbarra com alguns problemas, né? Porque a gente sabe que tem um racismo incubado, a gente sabe que tem o machismo também incubado, ou outras vezes escancarados. Então, algumas pessoas conseguem se lidar bem com isso e outras pessoas não.
Tem outras pessoas que se retiram e acabam desistindo dos sonhos por encontrar alguns problemas pela frente, né? Eu, pelo contrário, quanto mais eu incomodo, eu acho que aí que eu tô no caminho certo. Se você incomoda pela sua cor, ou por você ser mulher, ou porque você tá no meio de homem, problema é de quem tá incomodado. Eu quero fazer minha parte, eu quero chegar onde eu quero, então eu vou incomodando. Se eu tô incomodando, então significa que tá funcionando. Então a gente se esbarra, assim, muitas das vezes com essas dificuldades, né? De machismo, de preconceito, de racismo, mas é uma coisa que a gente precisa mudar. Então, eu acho que é importante, pelo menos, o lugar de fala, a discussão sobre, de ficar incentivando, de mostrar para as pessoas que pode, que deve, o caminho, mostrar um caminho. Muitas das vezes as pessoas acham que é muito distante. Não, gente, é igual para todo mundo. A gente precisa só buscar oportunidades. Onde buscar oportunidades? Quais canais a gente vai buscar? Que pessoas a gente vai procurar, entendeu? As mídias sociais estão aí, ao invés de a gente ficar seguindo, só a gente ficar dançando aí. Nada contra quem fica dançando aí, né? Mas, assim, procurar pessoas, referências, pessoas que vai te ajudar de alguma forma ali, um caminho, um norte. Então, acho que é isso. Essa construção da gente ter uma direção para as pessoas também conseguir aquilo que ela quer sem desistir no caminho, porque a dificuldade todo mundo tem. E a gente vai se esbarrar com muita coisa pela frente aí, que principalmente na área esportiva. As mulheres, negros, tudo é sempre muito difícil. E só entende realmente quem passa por isso. Muitas vezes as pessoas acham que é mimimi, fala que não é, fala que é, entendeu? Mas realmente acontece, mas a gente tem que mudar isso. Sim, não, e o diálogo é muito importante, né, Ju? Você está falando assim. Por muito tempo na minha vida, eu passei por situações que duvidavam da minha capacidade. E isso a gente vai travando, né? E aí, depois do momento que eu virei essa chavinha e eu compreendi que o quanto mais a gente se conhecer e a gente se conectar e criar essa rede, o quanto isso fortalece e vai levando a gente para compreender num âmbito maior, né? Então, é muito importante você estar aqui e a sua fala, né, de não conheço, tem eu. Ao mesmo tempo, assim, que orgulho ter alguém lá, mas deveria e poderia ser muito maior, Muito né, a mais. representatividade. Sim. E estamos aqui, né? Eu sempre falo, a gente está aqui, a gente exige, a gente é capaz, a gente estuda, a gente está, né? Até a gente conversou, acho que semana passada, o quanto a gente muitas vezes precisa provar que a gente porque as pessoas duvidam da nossa capacidade, né? Mas essa rede, né, a página mesma, ela foi criada para isso, para a gente trazer as histórias das mulheres, para falar, olha, existe uma fisioterapeuta que está lá, né, no alto rendimento trabalhando, existem preparadoras físicas, existem, né, vários cargos que a gente tem que alcançar e multiplicar essa existência, né? Vi, voltou? Tinha caído. Tive alguns problemas técnicos, coisa aqui da live, mas estão me ouvindo bem aí? Tá tudo ok. Tá, então tem tá tranquilo. aí Em cima. Tem duas perguntas lá em cima que passaram. A gente pode eu vou fazer as perguntas agora para ti. Essas que estão aí, né? Isso, o Gix Andrade, ele falou assim, sou graduando da fisioterapia, sempre me interessei mais pela área esportiva, gostaria de saber mais se é difícil lidar com as atletas de alto rendimento. E eu ainda vou ampliar um pouquinho, é difícil lidar com a comissão técnica também, porque assim, olha, a gente olhando aqui a comissão técnica e vendo né, a gente fez uma pesquisa aqui no Feminismo Negro, e a gente viu que a grande maioria da comissão técnica é branca e é masculina. Então, assim, lidar com essa comissão técnica, lidar com o atleta de alto rendimento, como que é? Conta aí pra gente. Vou te falar que eu passei pela posição também de treinadora, eu fui técnica do Flamengo ano passado, né? E depois eu fiquei agora só com a preparação física. É muito difícil. Alto rendimento é extremamente difícil, porque é um nicho fechado. As pessoas, elas ficam... Eu vou te falar pela minha experiência. Muitas das vezes as pessoas ficam com medo de perder o seu espaço, ficam meio que duvidosos do que você está fazendo, deixar de fazer. Então, assim, eu tive alguns problemas dentro de um clube lá por conta disso também, sabe? Porque se você lida com treinadores que pensam iguais a você, que pensam
em prol do atleta, em prol do desenvolvimento ali esportivo dentro do local de trabalho, em melhorar todo mundo, você tem uma equipe muito feliz. Mas a gente sabe que muitas das vezes os nossos trabalhos, a gente sempre vai ter alguém que vai ser a pedrinha no seu sapato, que vai te incomodar, pelo simples fato de você estar ali. Às vezes você não precisa fazer nada, só pelo fato de você estar ali. Se você começa a aparecer, então piorou. Se você começa a ter um elogio aqui, aparecer ali, então eu tive muitos problemas. Aí eu ficava indagando, será que é porque eu sou mulher? Será que é porque eu sou negra? Ou será que é simplesmente porque eu tenho um pouco mais de qualidade do que você? Então, é isso que... Então, assim, aí você começa a ter alguns embates nesse meio tempo, né? Ainda mais em alto rendimento, porque é um querendo aparecer mais do que o outro. Um querendo mais... Gente, como é difícil. Eu saí do lado de atleta, que eu era comandada, e passei depois para a posição de comando. Lidar pelo outro lado, falei, gente, eu queria ter um olhar mais humanizado de como eu fui como atleta. Como eu atleta de alto rendimento, gostaria de ser tratada, gostaria de ser lidada pelos profissionais que trabalham comigo. Então, eu tinha essa visão. Mas tem gente que no atleta de alto rendimento acha que é o Deus soberano, que o que ele falar é aquilo e acabou, entendeu? Então, por exemplo, voltando a essa pergunta do Gui aí, é difícil lidar com atleta de alto rendimento? Depende. Tem atleta de alto rendimento que ouve aquilo que você fala e faz muito bem, e tem aquele atleta questionador, que é muito difícil esse atleta. Mas por quê? Por que eu estou fazendo isso? Mas isso não serve para nada, vou fazer do meu jeito. Aí você mostra uma coisa, ele acha que lá para ele não tá bom, que ele tem que fazer do jeito que ele acha que tem que fazer. Então você tem que, equilibrar na balança. Ele fingiu que ele está fazendo o que ele quer, mas da forma que você quer, né? Porque muitas das vezes aquilo que o atleta acha que é bom para ele não é, entendeu? Você que está de fora como treinador, como preparador, você tem uma visão científica ou então profissional um pouco melhor do que o próprio atleta. Então você tem que, saber equilibrar, porque o atleta que não é de alto rendimento, ele é mais tranquilo, porque tudo que fizer para ele tá bom. Ele quer, assim, uma ajuda, ele quer alguma coisa, alguém, por favor, alguém me ajude, tô precisando de socorro. Se você falar para eu comer capim, eu vou comer capim. Isso aí faz bem para mim? Faz. Então é isso aí que eu vou comer. Agora, o de alto rendimento, não. Ele acha que ele já tá ótimo, que ele já... Principalmente medalhista, né? De campeonatos internacionais, o que seja. Ele acha que ele já é o top, que ele não precisa saber mais nada. Que ele vai lá, faz a partezinha dele e acabou. Então é bem complicado isso. Você precisa trabalhar bem o lado psicológico. Aí já puxa a área da psicologia também, que tem que entrar junto para o atleta, para o treinador, para a comissão técnica, para todo mundo. Porque é um pouco complicado mesmo. Senão acaba tirando o seu sono. Tem mais perguntas, Vi? Tem a da Bruna. Beijo, Bruna, por estar aí. É uma amiga muito querida lá do Rio Grande do Sul. Eu vou pular a parte que ela fala que é fanzona minha, só queria deixar essa parte aí e vou passar para a próxima, tá? Queria ouvir um pouquinho sobre o papel do poder público nesse suporte aos atletas e nessa interconexão de profissionais, que é entre o educador físico, o fisioterapeuta, né, a comissão técnica, enfim, essa interconexão. É uma questão muito complicada, que eu acho que se fosse uma questão trabalhada, a gente teria muitos atletas bons e o Brasil seria extremamente bem representado. Porque se você pegar os atletas que foram do Brasil, representar o Brasil, né? Acho que foi 300 e poucos atletas. Se pensar 300 e poucos atletas, nossa, bastante gente, né? Mas se você pensar o tamanho do Brasil, aqueles ali foram os melhores, né? E debaixo deles tem lá mais 2, mais 3, mais 4, sempre brigando ali pela vaga. Então, multiplica aí, coloca aí mais uns 2.000 atletas bons, assim, alto rendimento, sei lá. Ainda a gente pensa num número muito pequeno, né? Pelo tamanho do nosso país, um número muito pequeno. O poder público, muitas das vezes, é falho. Eu vou falar assim, por exemplo, eu trabalho no Rio de Janeiro. Eu trabalhei durante 6 anos dentro de uma Vila Olímpica que era apoiado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que era próximo de comunidades, para poder dar suporte para esse tipo de público que muitas das vezes não tem condições de estar em clube, de bancar academia, de bancar, né, lugares particulares. Então, ele dá a oportunidade de você fazer atividades gratuitas nessas vilas olímpicas. Só que muitas vezes é assim. Põe um professor, coloca a quadra, coloca ali a sala de aula e está ótimo. Não preciso de mais nada, só preciso ali do professor e pronto. Não tem um apoio ali de alimentação, a criança fica lá, faz uma aula,
aí depois já vai para outra, aí daqui a pouco vai para outra. Ou seja, fez 3 esportes, teve 10 minutos para tomar uma água. Fez 40 minutos de uma aula, 50 minutos da outra, mais não sei quantos da outra. Ou seja, já ali ele já depletou toda a energia que ele tinha, já não tem músculo para criar, né? Porque não come no meio do caminho, não se hidrata direito, já baixou todo o açúcar dele. Às vezes ele vai lá e passa mal, às vezes, né, fica tonto, não falta sua aula porque ele já fez outra modalidade, não tem energia. E, então, assim, é difícil. Isso porque eu estou falando de Vila Olímpica, são 28 espalhados pelo Rio de Janeiro. E quem não tem? E se não tem Vilas Olímpicas, as pessoas não conhecem? Onde que vai procurar? Eu tenho diversas amigas minhas que ficam, Ju, onde é que tem aula para fazer ginástica rítmica? Eu falei, eita, onde é que tem aula? Aí eu vou lá numa amiga minha que é professora de ginástica rítmica e pergunto, tem aqui, 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 3 lugares. Eu falei, caramba, 3 lugares, uma cidade enorme dessa. Aí onde tem aula para fazer, sei lá, jiu-jitsu. Eu não sei o que. Aí você fica assim, tipo, você acha que é uma coisa que tem bastante oferta, mas você fica pensando, tem que puxar muito assim. Onde é que tem lugares gratuitos para disponibilizar para as pessoas, pelo menos conhecerem a modalidade, né? O pai levar o filho, ou até mesmo o próprio pai querer inserir numa modalidade esportiva, né? Deixa o filho fazendo uma, vai fazer outra. E muitas das vezes nós, brasileiros, ninguém tem tanto dinheiro assim sobrando para ficar pagando R$ 400 para treinar lá não sei aonde, R$ 300 não sei aonde por mês, que aí é tirar dali do leite, da passagem, não sei o quê, para poder só pagar uma mensalidade. Então, assim, lugares públicos são muito poucos, quase não tem. Eu tenho em Ribeirão Preto aqui na minha cidade, a Cava do Bosque, um lugarzinho ali, um ali, mas não tem incentivo. Então, assim, aquelas pessoas que começam a aparecer, ou você já pega ela, principalmente eu vou falando aqui do interior, ou já pega, que nem foi meu caso, já pega assim logo de início, ó, tchau, você precisa ir embora, precisa ir para a capital, para lugares que te dêem apoio. Senão, você vai chegar numa certa fase aqui que você vai estacionar. Aí vai chegar com 16, 17 anos, o que ele vai fazer? Vai abandonar, vai estudar, vai fazer outra coisa. Por quê? Que não teve apoio de ninguém. Ou então, tipo assim, um atleta está aparecendo, aí vai pedir ajuda para a prefeitura, não tem. Vai pedir ajuda ali para o vereador, não tem. Vai pedir não sei o que, quase não tem. Olha, é um sacrifício. Aí tem que fazer rifa, pedir para a família, pedir ajuda ali para o amigo, para não sei quem, para não sei quem, para ter um mínimo de suporte para viajar ou para uma alimentação na competição. Aí, quando o atleta desponta, aí vem os poderes públicos e falam, ó, é de Ribeirão Preto, ou então, ó, é de São Paulo, é de Fortaleza, é de qualquer lugar, sabe assim? Mas por trás não teve nenhum apoio. A prefeitura, assim, os poderes públicos, eles ficam um pouco ruins nesse quesito, né? Porque se você tiver apoio dali dessa parte pública aí, com certeza a gente tem, assim, diversas pessoas dentro do Brasil muito talentosas. A gente tem muito atleta, muito esportista muito bom, muito talento a gente tem no Brasil. O que a gente não tem é apoio, é incentivo. Isso que é o complicado. Se a pessoa tem um pouquinho de dinheiro, ela ainda consegue ir para um clube, consegue investir naquele atleta ali, e ele consegue disputar um pouquinho mais. Mas se não tem, se ficar dependendo de poder público, infelizmente, só fica dando ali murro de ponta de faca, né? E é isso que acaba, muitas das vezes, desistindo, tendo evasão, e a gente fica ali, ó. Eu vejo, por exemplo, o LPO, levantamento de peso olímpico, que o treinador da seleção do Brasil, o Dragos, conversa maravilhoso, né? Ele conversando comigo, Juliane, ó, tem aqui, lá não sei aonde, e mais nenhum lugar do Brasil. Eu falei, como assim, gente? Não tem como entrar em algum lugar, levar assim? Eu falei assim, é muito difícil você entrar, porque, tipo assim, como não tem nos lugares, você não vê muito interesse da criança, não vê muito interesse do atleta, então é um ou outro ali que vai ficando. Então, assim, é difícil, né? Porque se você não tem apoio dos poderes públicos, você não tem as modalidades inseridas dentro das escolas, dentro das cidades, então acaba causando desinteresse também, né? Então, isso é muito difícil. Precisa ter mais incentivo mesmo do poder público, vai começar a criar um leque maior, né? De oportunidade e a gente começar a mostrar o talento que a gente tem no Brasil, que a gente tem muitas pessoas boas, só que não tem incentivo e muitas vezes desistem por isso. Sobre políticas públicas, o quanto a gente precisa falar sobre isso, né? Porque é exatamente isso que você falou, Ju. Na hora que desponta, que orgulho, né? É daqui.
Ah, é do Brasil, ó, obrigada, né? Chega lá, todo mundo falando que tá lá nas Olimpíadas, ganhou medalha? Não ganhou, a galera esquece, né? É, E aí não tem a ideia do quanto chegar num Jogos Olímpicos, o quanto isso é grandioso também. Né? Isso eu tô falando lá, né? Jogos Olímpicos, que é um. Mas tudo isso que você falou realmente, assim, quando destaca é orgulho, mas e a estrutura? E o caminho, né, para isso? eu falo de uma A atleta pessoa. do atletismo, na própria Olimpíada, falando, coitada, não consegui nem falar. Quase que querendo chorar, dizendo que não teve salário atrasado, né? Os apoios. Como é que pode? Uma atleta de alto rendimento, tava lá numa Olimpíada, né? Aí você pensa, pô, os Imagina, atletas que estão na pai. Olimpíada estão super bem, né? Alguns realmente estão super bem, mas esses alguns são bem alguns mesmo. Agora o Sim, resto, o que eles vão fazer no dia a dia? Porque não é só simplesmente eu pegar e chegar e treinar. Eu preciso comer bem, comida de qualidade, a gente sabe quanto é caro. Você precisa dormir bem, você precisa se hidratar bem. Tem todo um contexto para te dar uma performance, né? E aí a gente não vê isso, a gente só vê ali. Que nem nesse período da Olimpíada, eu ainda ouvi assim, nossa, mas os atletas do Brasil foram mal, né? O que aconteceu com os atletas brasileiros? Eu falei, gente, aí dá até uma tristeza, né? Porque quem vive dentro do esporte sabe muito melhor a realidade, né? Quem não vive, acha assim, pô, os atletas estão lá, então, pô, é obrigação deles trazer uma medalha, pô. Cadê a medalha, né? Tipo assim. Mas ninguém vê qual que é a caminhada longa e árdua até chegar no esporte de alto rendimento e principalmente na Olimpíada. É muito nossa, sim. difícil, muito difícil. Não, e até aproveitando que você falou agora, você falou da rifa e tal, das coisas, já vou até aproveitar que hoje a gente fez uma postagem da Anne Marcelli, que ela tá fazendo rifa já para o ciclo olímpico para É. 2024, né? Então, assim, se podemos fazer algo, vamos apoiar, né? Tá? A gente deixou o link lá também na bio para a gente ajudar a Anne Marcelli. Tem a Carol também do ESME, eu conversei com ela um pouquinho hoje, ela está pedindo algumas doações, ajuda também para poder participar do brasileiro. A gente também vai trazer um pouco a história dela, provavelmente semana que vem. Então fiquem de olho também na página, que a gente também vai começar a fazer esses incentivos, né? E o quanto é importante, a gente não tem a política pública necessária, mas as redes sociais têm sido um instrumento, né? Do fato da gente seguir, comentar, isso traz visibilidade, isso traz patrocínio para o atleta. Então isso também é importante, a gente acha que não, mas isso é muito importante. Hoje em dia é uma ferramenta que tem ajudado, né? Tem mesmo. Então, já aproveitando e trazendo esse alerta aí para vocês darem uma olhadinha na página também para ajudar quem tá, a gente vai colocar. E tem mais uma pergunta, e acho que acho não, é a última, que é da Adriana. A Adriana é a nossa colaboradora aqui da página também. E ela fala aqui assim: boa noite, maravilhosa. Somos mesmo, né, gente? Tudo maravilhoso. Na sua formação, conteúdos relacionados à saúde da população negra foram abordados, como, por exemplo, a maior incidência de hipertensão entre negras e negros e ou outras temáticas? Você teve isso de informação na sua formação ou Ah, não? sim, sim. Mas é o tipo de informação que passa e dá uma pincelada, né? Que não é uma coisa que muitas vezes fica lá, fala sobre, porque realmente a gente sabe que o negro e o branco, a gente tem algumas diferenças, principalmente nessa parte de hipertensão, né? Que os negros têm mais tendência, né? Mais predominância a ser hipertensos, né? Isso tem que ser cuidado também. Porque a gente tem que pensar em diversas coisas, né? Porque a gente não pensa. O corpo da gente é uma máquina, né? Então a gente tem que pensar naquela máquina que uma hora que a gente precisa estar sempre ali cuidando dela para ela parar de funcionar. E então não é só simplesmente eu chegar, botar você para treinar e não lembrar da parte fisiológica, lembrar que pensar entre brancos e negros, qual é a maior incidência, se é mais hipertenso, se tem mais hipertensão, se tem tendência mais a diabetes, o que tem relacionado com a cor também, né, com a raça. Então, assim, na faculdade foi abordado, sim, eu acho que é interessante ser dito isso, porque a gente tem essa questão dos negros terem mais tendência a ser hipertenso, né, e cuidar disso dentro do esporte também, né, falar assim, poxa, se a gente tem mais tendência à hipertensão, então a gente tem que já ligar um sinal de alerta, né? O que a gente tem que fazer na nossa rotina?
se a gente vai consumir mais sal, se não vai, o tipo de treinamento, porque a gente sabe que dentro do treinamento físico a gente tem treinamentos direcionados, treinamentos para cardiopatas, para hipertensos, para diabéticos. Então não é um tipo de treinamento generalizado. Eu pegar cada ser humano é um ser humano diferente. Eu não posso chegar numa pessoa e dar um tipo de treino e para outra dar a mesma coisa, porque cada um tem uma característica diferente. Um pode ser obeso, um pode ser hipertenso, outro pode ser diabético, então tem que cuidar disso. Então, dentro da faculdade é importante ter essa abordagem, né, essa temática, porque a gente precisa ter esse olhar também, né, para esse tipo de situação. Então, assim, foi pincelado, sim, e é uma coisa que a gente tem que buscar mais, a gente tem que se aprofundar, porque se a gente buscar na literatura lá, incidência de atletas que têm problemas com pressão alta, né, que aconteceu alguma coisa durante o treinamento por causa de pressão, a gente vai achar alguns achados interessantes lá, que realmente acontece mesmo. E às vezes a gente não liga esse alerta, né? Fala, caramba, mas tem relação? Treinamento com pressão alta, com quem tem diabetes, essas coisas? Tem muita coisa. Tem tipo de situação, por exemplo, eu faço treinamento mais aeróbico, ou treinamento de força, ou treinamento mais... Que tipo de treinamento que eu faço para cada grupo especial? É isso que tem que pensar também, né? Então, é uma temática bem legal e acho que todo mundo tem que ler um pouquinho e procurar saber um pouco disso também. Sim, é super importante, né? Porque, por exemplo, assim, por mais que seja pincelado e precise aprofundar, né? A gente vai para a educação física, o quanto essas abordagens, né? Vamos falar da história do esporte brasileiro, ou o que seja, né? A gente não ouve falar sobre as pessoas negras, né? Então, até na fisioterapia, como é importante, mesmo que seja pincelar e já é algo, né? A gente fica assim, parece que alguma coisa que a gente já fica feliz, porque, pô, tá lembrando da gente, a gente existe. Então, assim, é muito importante realmente a gente estudar, porque existe a individualidade biológica, né? E aí a Ju traz mais um pouco sobre isso, né? Que é importante entender que cada pessoa é uma pessoa, né? E aí tem as incidências e os estudos que estão trazendo. Então, é um alerta para a gente ficar de olho, para a gente saber, perguntar. Treinadores, conversem com fisioterapeutas, é importante também, né? Essa troca. Conversem com os psicólogos do esporte, que tem bastante gente aí surgindo também. Então, enfim, são informações muito importantes e uma história incrível, né? Que você foi construindo, que com certeza não foi fácil chegar até onde está, né? Você fez agora o ciclo olímpico, se você quiser falar só um pouquinho sobre isso, Ju, para a gente já ir caminhando para o encerramento, né? Você fez esse último ciclo olímpico, e aí só fala um pouco como foi, enfim, fique à vontade. Eu tive o convite pelo Comitê Olímpico, time Brasil, acompanhar a equipe do wrestling, né, no ciclo olímpico de Tóquio agora 2020. Fiquei bem em cima da atleta Aline Silva, que é a única medalhista em campeonato mundial dentro dessa modalidade, né? Para quem não sabe, aquela luta tipo greco-romana, que tem o macacãozinho, né? A luta olímpica, que ela é um pouco ainda desconhecida por algumas pessoas, principalmente por esse nome difícil, né? Wrestling, né? Que... Aí foi uma experiência maravilhosa, né? Porque eu cheguei a fazer alguns ciclos olímpicos através do judô como atleta, mas como comissão, fazendo parte de comissão técnica, né? Dessa equipe multidisciplinar, foi a primeira vez. E para mim foi uma coisa muito boa, né? E ao mesmo tempo desafiador, porque é muito difícil lidar, né, nesse meio, principalmente se tratando de Olimpíada, porque é muita cobrança, muitos olhares em cima de você. E precisam de resultado o tempo todo e algumas pessoas ficam com um olhar duvidoso, outras ficam, será que está fazendo um trabalho bom, se não está? Então, vamos dizer assim, que foi um momento de pressão o tempo todo, né? Mas ao mesmo tempo de construção de carreira, de aprendizado, acho que tudo é válido, né? Lidei com uma atleta extremamente profissional, é uma das referências aí para mim como mulheres empoderadas. A Aline terminou o ciclo olímpico dela agora, já se aposentando, ela vai ser vice-presidente do wrestling. É um tipo de mulher e muito referência para todas nós, porque eu aprendi muito com ela. Nós somos companheiras de equipe na época de São Caetano como atletas, e depois eu virei a preparadora física dela anos depois, né? Como o mundo deu voltas, né? Então, assim, foi um prazer enorme estar no meio
trabalhando nesse ciclo olímpico, e foi uma oportunidade bem boa. E eu quero, assim, tipo, continuar o trabalho para inspirar, para motivar e cada vez estudar e estar ajudando muito mais outros atletas, porque isso me abriu portas também para outros atletas virem atrás de mim. Eu faço preparação física de outros atletas dentro da luta também, por conta dessa visibilidade que eu tive, sabe? Então, assim, é um pouco do trabalho que eu fui mostrando, que a gente foi, assim, chegando aqui, ali, atravessando o estado. Tem um atleta também que está lá em Portugal. Então, assim, é uma construção e, graças a Deus, a gente foi construindo isso. Então, uma pergunta ali, o que é o ciclo olímpico em si? O ciclo olímpico é essa trajetória que o atleta faz durante 4 anos. 4 anos é um ciclo, né? Porque as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Essa de 2020 foi 5 anos, né? Porque teve a pandemia e esticaram mais um ano. E agora vai ser 3 anos, porque para compensar esse um ano que passou, né? Mas, no modo geral, acabou a Olimpíada, já começa o outro ciclo olímpico. O que acontece nesse meio tempo? As equipes podem ser diferentes, os atletas podem ser diferentes, porque começam a buscar resultados novos, começam a buscar posição no ranking, tudo de novo. Então, você tem o primeiro ano, o segundo ano ali bem árduo para se manter sempre ali nos primeiros lugares, no ranking mundial, no ranking dentro nacional. Para quê? Para quando chegar perto das Olimpíadas, ali nos próximos 2 anos, você já começar a ter uma equipe que vai ser aquela equipe que vai representar o Brasil. Então, você precisa ter esse ciclo para começar a definir. Porque o atleta que estava hoje nas Olimpíadas de Tóquio, daqui a 3 anos, de repente, não tem mais idade, ou de repente não vai ter o mesmo rendimento que teve nessa Olimpíada. De repente vai vir um outro atleta muito mais novo, ou então experiente, que vai superar aquele atleta que participou desse ciclo olímpico de Tóquio. Então, isso que a gente chama de ciclo, né? Esse momento de preparação até a próxima Olimpíada. Então, agora o próximo é Paris 2024, 3 anos. Então, vai começar tudo de novo. O ranking, pontuação, a briga ali de quem vai ser os melhores para representar o Brasil. Porque geralmente vai de repente, esporte individual, vai um por modalidade, coletivo tem aquele grupo coletivo, mas até chegar esse com certeza já passou uns 10, 15 atletas ali muito bons, que aí funilou e aí saiu aquele para representar o Brasil. Eu tenho uma pergunta, assim, você acha que vai fazer muita diferença esses 3 anos? Porque a gente está acostumado com 4, né? E já é uma diferença, assim, gigante, porque a gente está acostumado com 4, vai ser 3 agora. O que você acha que vai mudar nessa dinâmica, assim, de quem que entra, quem que sai? E até comissão técnica, assim, voltando na rifa, tá, pessoal? Da Anne Marcelli, ela vai precisar da ajuda de vocês, que ela tá sem patrocínio e ela vai fazer um vídeo e tal, falando mais sobre o assunto, e a comissão técnica também vai se alterar. Então, se vocês quiserem, já tá lá o link na bio. Eu queria saber como que vai ser essa mudança, assim, se esses 3 anos... Você acha que vai dar muito mais diferença? Vai ser muito, muito diferente do que está acostumado ou não? Vai acontecer mais ou menos da mesma? A tua visão como atleta, ex-atleta, né? E agora a comissão técnica. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que tudo vai depender de como a gente vai estar nessa pandemia, né? Se as coisas vão melhorar, o que vai ser. Porque nesse ciclo de Tóquio foi muito difícil para os atletas. Um dos poucos lugares que estava funcionando, por exemplo, era lá no Comitê Olímpico, onde a gente estava, né? O Comitê Olímpico abriu as portas, alguns atletas foram lá, conseguiriam treinar, tiveram algum suporte, né? Por causa da piscina, porque não é todo lugar que tem piscina. As academias no país estavam fechadas. Os atletas iam treinar onde? Tivemos equipes aí, atletas nadadores brasileiros que ficaram lá 1 mês, 2 meses, o Comitê Olímpico treinando, que eram de São Paulo. Então, assim, a dificuldade se a gente vai conseguir realmente passar bem essa pandemia, se as coisas não vão ficar fechando e abrindo de novo, como sempre, porque para você conseguir um tipo de performance e rendimento, demora. Agora, para você perder, é super rápido. Entendeu? Você ficar parado algumas semanas, 1 mês, mais de 1 mês começou, pronto, ferrou a vida do atleta, coitado. A gente pega, por exemplo, o Bruno Fratos, que foi medalhista olímpico. Ele conversando lá com a gente, ele falou assim... poxa, eu engordei, né? Ele estava até um pouco mais forte, assim, a gente fazendo a antropometria dele, né? Eu engordei e tal, porque, tipo assim, não tinha onde treinar, eu fiquei só onde? Lá, fazendo ferro, fazendo musculação, tipo assim, sei lá, em casa, né? Dentro de casa, porque era o que ele tinha. Aí depois começou a voltar as coisas, aí começou a voltar a forma física dele,
Mas a gente, quanto Brasil, a gente estava muito atrás, né? Os outros lugares fora da Europa já estavam um pouco mais avançados, né? Já tinha a liberação de alguns países para poder treinar. Tanto que a gente teve uma missão em Portugal, o pessoal foi para Portugal, várias equipes do Brasil ficaram lá um mês treinando, não sei quanto tempo, porque lá estava muito mais relaxado do que no Brasil. Então, se as coisas melhorarem, eu acho que as coisas vão voltando ao normal. Quem estava nesse ciclo olímpico para esse aqui é muito duvidoso, é muito difícil. Você vai pegar sempre aqueles atletas que estão na mídia, você sempre vai achar que ele que vai estar sempre ali. Mas não pode ser ele, às vezes, né? Pode ser outras pessoas que estão vindo aí. Porque que eu entro também? Eu entro muito na questão psicológica. Como é que vai estar o seu psicológico daqui 3 anos? Não adianta eu ficar forte, saudável, se meu psicológico, a minha mente não estiver boa também. Então, você pega aquele atleta que às vezes, muitas vezes não tem condição igual a sua, que é melhor talvez que a minha, mas ele é muito motivado, ele quer muito, ele quer muito. Então, ele vai fazer de tudo para conseguir chegar nas Olimpíadas. Eu pego aí, no caso, puxando para minha área, a Júlia Penalber, atleta do Wrestling. Por um pouco ela não foi para a Olimpíada, por um pouco. Mas em todo o período da pandemia, ela fez tudo que pôde. Treinava em casa, treinava na academia do namorado, onde que dava para fazer, onde que estava aberto, porque ela queria. Teve atleta que, infelizmente, teve problema psicológico, ficou em casa, aí tinha que entrar com o psicológico para conversar com o atleta, para saber como é que ele estava, porque não estava conseguindo lidar com o fato de ficar dentro de casa, porque a gente não vive, né? Foram situações muito novas, a gente ficar trancado dentro de casa. Teve gente que lidou muito bem, teve gente que surtou. Então, assim, então depende muito também como vai estar o psicológico. Mas eu acho que, assim, a gente tem 3 anos, o período encurtou. Então, o pessoal tem que começar a correr. Teve gente que saiu da Olimpíada de Tóquio, chegou no Brasil, ó, nem parou. Teve gente que pegou, tirou umas férias, que precisava relaxar a cabeça pelo menos um mês. E teve gente que já chegou já treinando, já tinha competição, campeonato mundial, que foi adiado, e aconteceu esse ano para não atrasar o mundial da vida. Então, assim, tudo vai depender do psicológico do atleta e as condições sanitárias. É uma surpresa o que será, né? 2024. Mas é isso, eu tenho acompanhado aqui, eu tenho visto que muitos atletas já chegaram treinando, em pausa nenhuma, né? Porque é isso, é correr atrás do tempo mesmo, que não vão ser 4, vão ser 3 anos, e isso muda consideravelmente, né? Um ano é muita coisa para um atleta, né? E aí, tem uma pergunta, não sei se... Acho que só tem mais essa. Aqui, ó. Como vocês enxergam... Pode falar. Quer que eu fale? Não, fala o que você achou. Como vocês enxergam a valorização do profissional de fisioterapia no meio esportivo? Ó, vou te falar, é difícil, viu? Se você não tiver, por exemplo, em grandes clubes, entidades aí extremamente renomadas, com recurso, é difícil, porque o fisioterapeuta no esporte ele sofre um pouco, né? Você lidar com atletas, muitas das vezes o atleta ele acha que ele não tem que te pagar, né? Porque ele é atleta, ele acha que você precisa trabalhar com ele, às vezes vai te oferecer ali uma mídia social, né? Um merchanzinho ali. Então, viver no meio esportivo é complicado se você não estiver realmente inserido dentro de lugares grandes, né? Assim, né? Porque eu mesmo tive esse embate, até hoje, assim, eu fico vendo algumas pessoas, alguns lugares acompanham algumas clínicas no meio do esporte, são poucas. Então, geralmente, mais a área da traumato-ortopedia, geralmente é uma área muito mais procurada, né? Que dá um pouco mais de recurso financeiro. Mas aquele que tem a ânsia de trabalhar com o esporte mesmo, eu acho que tem que ter muita paciência e procurar os lugares que trabalham com o esporte mesmo. Se você quiser pegar um atleta de alto rendimento para ser o fisioterapeuta dele profissional, né? Você vai lidar com 2 situações. Ou ele vai te valorizar se tiver condição e vai pagar o seu trabalho, ou felizmente você vai estar ali com ele assim com uma moeda de troca, né? Para te promover, né? Te indicar, alguma coisa assim. Mas para ficar dentro do esporte mesmo, tem que procurar assim fisioterapias especializadas dentro do esporte. Se você olhar bem, são poucas, né? Você vê, que nem eu disse, muita da área de traumato-ortopedia, né? Agora, voltada para o esporte em si, são muito poucas, a não ser em clubes, porque em clubes tem que ter.
Hoje em dia, os clubes estão vendo a importância do fisioterapeuta esportivo, porque é muito importante ter a fisio acompanhando para o atleta ter longevidade, o atleta conseguir se desenvolver, não ter que parar, porque o que está acontecendo, principalmente no mundo do esporte, do futebol, se um atleta se machucar e ele não se recuperar, tem que ter dinheiro, né? Então ele tem que fazer o máximo possível para ele voltar rápido. O médico vai lá, vai fazer o diagnóstico, vai ver o que ele tem, e quem vai tratar do outro atleta é o fisioterapeuta. Ele que vai botar você para correr, para ficar de pé, para poder voltar à sua condição física, né? E depois seguindo o trabalho do preparador físico. Mas, assim, é difícil entrar um pouco na área do esporte. Mas aquela coisa, é difícil, mas não é impossível. Não é porque é difícil a gente vai desistir, né? Se a gente quer, a gente tem que buscar o nosso meio. É isso. Então, já caminhando para esse final, queria muito agradecer, Ju. Foi uma troca incrível, sua história vai ficar gravadinha aqui no feed, né? Para a galera poder acompanhar, quem não pôde estar aqui. Também, já aproveitando, você falou da Aline, a Aline já gravei com ela um bate-papo, tá aqui no nosso feed também, ela é maravilhosa. Então, são pessoas que a gente precisa seguir, entender a história, né? A Ju é uma mulher incrível da fisioterapia, da educação física, então quem não está seguindo a Ju, vai lá, começa a seguir a Ju. Fisioterapeutas, bate um papo com ela. Olha, eu já abrindo o seu... Mas é isso, é a pessoa que está lá no alto rendimento, tem muitas pessoas que querem chegar lá, então é uma representatividade que a gente está trazendo que é de grande importância, essa visibilidade, e para a gente compreender que é possível estar, né? O caminho não é fácil, mas é possível estar. Né? Então, eu queria muito te agradecer, Ju, pela disponibilidade de estar aqui, de trazer essa história. Muito obrigada mesmo, foi incrível. E já aproveitando também, semana que vem, na segunda que vem, a gente vai ter a Maiara Faria, que ela é uma atleta do CrossFit hoje, e a temática vai ser lesbofobia. Então, ela vem contar um pouco as histórias que ela passa dentro do CrossFit, do esporte. Ela já foi atleta de remo, já foi atleta... Qual que foi o outro esporte? Peraí que fugiu. Futebol americano. Ela foi atleta de futebol americano também, e hoje ela está no CrossFit. Então, já aproveitando, já convidando para a segunda que vem, a Maiara vai estar com a gente. E, de novo, agradecendo a você, Ju, e obrigada, Vi, também por essa troca da gente estar aqui junto. E passo a palavra para vocês. Muito obrigada a todo mundo aqui que assistiu. Foi bem bacana a interação. Tenho muito carinho para a Ju aqui, todo mundo falando que ela é braba, que é uma fisioterapeuta incrível. E vamos lá prestigiar e visibilizar essas mulheres incríveis que a gente está trazendo aqui para a gente conversar. Eu queria agradecer novamente a Ju, eu queria agradecer a Ju, incrível papo, a sua história é maravilhosa, assim, e a história conta muito da pessoa que você é muito interessante. E pelos comentários e pela tua fala, eu tenho 200% de certeza que a Aline e todas as suas atletas estão em ótimas mãos, por ser uma mulher incrível e forte, assim. E agradecer realmente, e pessoal, quem puder, novamente, eu vou reforçar a questão da rifa da Anne Marcelli. E também curtir aqui, seguir a gente para saber outras mulheres que vão estar aqui com a gente nas próximas lives, nos posts que a gente está colocando lá no nosso perfil. Então segue, comenta, curte, para trazer visualização para a gente e para elas também. E se quiser abrir, agora eu abro para a Ju, para ela falar um pouquinho e agradecer novamente. Obrigada, gente. Eu queria agradecer pelo convite. Muito obrigada, fiquei muito feliz em trazer essa abordagem. E, mais uma vez, a importância de estar falando sobre esses assuntos, de valorizar a mulher, de tudo, acho que tem que ser falado, tem que ficar em cima mesmo, porque a gente está crescendo, a gente precisa crescer mais no mercado de trabalho, a gente precisa ter mais representatividade, e a gente só consegue isso se todo mundo se apoiar, se todo mundo se ajudar. A gente curtir a página, curtir o outro, valorizar o trabalho da amiga, isso daí não vai matar ninguém, a gente não vai ofuscar quem a gente é. Em si, a gente vai só a gente engrandecer o nosso grupo, né? Então, eu acho que é bem importante isso. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, obrigada.
Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente, aos atletas, as pessoas que eu não conheço. Eu acho que foi legal essa troca e convido a todos, a quem quiser aí, precisar de algum suporte, alguma curiosidade, ou qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, meu Instagram tá aí. Eu acho que assim, a gente trocando conhecimento, a gente aprende e também a gente só tem a crescer, entendeu? O que eu sei é um pouco, o que você sabe é outro pouco, mas todo mundo trocar, todo mundo sai ganhando. Então, eu fiquei muito feliz pelo dia de hoje. Obrigada a todo mundo, obrigada pelas perguntas. Eu quero fazer um agradecimento especial à minha mãe, porque eu acho que se não fosse ela, quando eu tinha lá meus 16 anos, que correu de porta em porta, pedindo ajuda aqui, dinheiro ali, fazendo festa aqui para eu poder ir embora da cidade e crescer no esporte, que era o que eu queria, eu acho que hoje em dia eu não tinha tido essa minha vida, sabe, conquistado as coisas que eu quis, porque minha mãe foi atrás disso. Eu fico muito feliz e fico até um pouco emocionada, porque minha mãe teve Covid, quase morreu, hoje em dia ela está ali, eu estou aqui cuidando dela aqui em Ribeirão Preto, então estou muito feliz por ela ter me formado e hoje estar aqui com ela. Obrigada, pessoal. Um super beijo para essa mãe incrível, maravilhosa. E o quanto é importante você trazer isso, né, Ju? A nossa ancestralidade, de alguma maneira, a nossa mãe, e é quem cuida, quem cuidou e quem fez estar, né? Fez que você esteja onde você está. Né? E que bom que ela se recuperou da Covid. Muita saúde para ela. Um super beijo no coração. E um beijo para você, Ju. Um beijo para Vi. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Segunda que vem, às 20 horas, temos a próxima live. Tchau, beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.